realização de cirurgias bariátricas e que existem novas regras que vão regulamentar isso a partir de agora? Dá uma olhada nesse VT. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que mais da metade da população brasileira está acima do peso e que quase 18% são obesos. No Brasil, mais de 56% das pessoas com mais de 18 anos de idade estão com excesso de peso, ou seja, têm um índice de massa corporal igual ou maior que 25. Além disso, 20,8% das pessoas são classificadas como obesas por terem um IMC igual ou maior que 30. A obesidade é um fator de risco importante para doenças como hipertensão e diabetes. Esse cenário fez o número de cirurgias bariátricas feitas no Brasil aumentar em 10% no ano de 2014, em comparação com o ano anterior. O país é o segundo no mundo a realizar esse tipo de operação, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A cirurgia é indicada para o grupo de pacientes que, além de não conseguir emagrecer, começa a ter doenças provocadas pelo excesso de peso. Mas, desde o dia 13 de janeiro deste ano, está valendo a nova resolução que inclui mais 21 doenças que podem levar à indicação para cirurgia bariátrica. É isso que vamos saber no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Gustavo Piloto Domingues. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Bem-vindo. Tudo bom? Bem-vindo à revista, viu? Tudo bem. Vamos falar primeiro sobre esses números alarmantes aí que a gente vê com relação à obesidade no Brasil. Mais da metade da população pode ser considerada acima do peso hoje? Mais de 50% da população, um pouco mais para a população feminina, tem sobrepeso, o índice de massa acima de 25. E isso na média mundial a gente pode dizer que está bem acima, já que os números de cirurgias também mostram que nós somos o segundo do mundo? É um caminho da civilização moderna. Os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, que lidera esse ranking aí de obesidade, e o Brasil está seguindo esses passos. A alteração da forma de se alimentar, o sedentarismo são as principais causas. Então a gente tem mais da metade da população brasileira com sobrepeso e quase 20% da população obesa já. Que são justamente para esses casos em que a cirurgia bariátrica hoje em dia é indicada, era até então? É indicada para pacientes com obesidade grau 2, não são todos os obesos, tem os obesos leves, moderados e graves. Tá. E a partir do obeso moderado é que houve essa grande indicação, esse aumento na indicação de cirurgia bariátrica. Tá. E agora a gente vê um aumento relacionado a doenças pré-existentes também já para essas pessoas que estão nesse nível de obesidade, né? O que mudou? Como é que era antes? O que está acontecendo agora? Bom, a cirurgia bariátrica ela é bem estabelecida para os pacientes que têm um índice de massa corporal, o IMC, acima de 40. Esse IMC é um índice que se calcula a partir do peso e da altura do paciente. Então, pacientes mais altos têm que ter mais peso para chegar nesse índice de 40, que é a obesidade mórbida. Tá. Então, a partir desse índice, independente de qualquer doença, todos os pacientes têm indicação de cirurgia bariátrica. O que mudou foi num grupo de pacientes que tem um índice de massa acima de 35. Até essa resolução ser estabelecida, o que se fazia, o que se praticava é que os pacientes com o índice de massa acima de 35, entre 35 e 40, teriam indicação de cirurgia se fossem hipertensos, diabéticos ou tivessem apneia do sono. Tá. Algumas outras doenças osteoarticulares criavam controvérsias, ou seja, o que era bem estabelecido era para hipertensos, diabéticos ou com apneia do sono. Todos os outros pacientes obesos moderados com IMC acima de 35, a princípio não teriam indicação de cirurgia. Então agora aumentou o rol de doenças que são analisadas caso a caso. O que mudou foi uma busca da Sociedade de Cirurgia Bariátrica que doenças que são muito associadas com a obesidade ou que são muito agravadas pela obesidade entrassem nessa categoria também. Então, são agora 21 novas doenças. Então, além da hipertensão, muitas outras doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, fibrilação atrial e outras doenças, acidente vascular cerebral, doenças pulmonares como asma grave e muitas doenças mais corriqueiras, como pedra na vesícula, gordura no fígado, disfunção erétil e até simplesmente
a dificuldade social, a inibição social do paciente por ser obeso já entra até como uma comorbidade. Aspectos psicológicos também vão ser Aspectos analisados. psicológicos. Interessante. Ou Então, seja, são mais de 20 doenças que entraram aí nesse rol de análise. Dificilmente uma pessoa com índice de massa acima de 35 não se enquadrará nessa regra daqui para frente. Porque alguma coisa provavelmente esse organismo já está apresentando. Sem dúvida. De dificuldade, que está sofrendo justamente pelo excesso de peso. Agora, são vários tipos de cirurgias diferentes e claro que cada indicação varia de acordo com cada caso. Isso. Essa regulamentação nova também mudou, estabeleceu isso. A partir de agora são autorizadas 4 grupos de cirurgia, 4 cirurgias aqui no Brasil, que são cirurgias também já bem estabelecidas na literatura mundial, e outras cirurgias que vinham sendo praticadas em alguns grupos passaram a ser chamadas de experimentais, não devem ser mais feitas que não seja, se não for num ambiente acadêmico, e algumas outras foram inclusive proibidas. Então se estabeleceu bem quais são as principais técnicas que devem ser feitas no Brasil, são 4, e sendo que 2 são as mais praticadas. Vamos falar delas, a gente vai falar delas você agora. Você trouxe aqui um aparelho para a gente conhecer melhor. Para que tipo de cirurgia é utilizado? Esses aparelhos são para cirurgia de vídeo, laparoscopia. O ideal é que a gente visse o vídeo antes. Vamos ver o vídeo? Para mostrar então, como é que funciona. Então vamos colocar, eu trouxe uma ilustração para mostrar como é que funciona essa cirurgia. Vamos colocar aqui para a gente ter uma ideia. Primeiro a gente vai ver como funciona o trânsito intestinal normalmente. Então o alimento chega no estômago, o estômago é todo preenchido por esse alimento e ele na sequência segue para o intestino. Nesse princípio, essa parte inicial do intestino, ela é responsável pela absorção de alguns nutrientes. Nessa técnica cirúrgica que vai ser mostrada, ela chama sleeve ou gastrectomia vertical. Através de um grampeamento, cerca de 90%, 80% a 90% do volume do estômago é retirado. E o paciente passa a ter um estômago com cerca de 150 ml. Então ele deixa de ter o reservatório do estômago. Essa cirurgia não mexe no intestino, portanto, o alimento passa a percorrer todo o trajeto do intestino normal. Por isso é uma cirurgia que causa menos má absorção dos nutrientes do que as cirurgias que mexem mais no intestino. Então é como se pulasse esse primeiro estágio, ou não o primeiro, Essa é uma cirurgia que a gente considera uma cirurgia mais light, mais leve. Ela tem um bom emagrecimento, não mexe no intestino, então, portanto, não tem má absorção dos nutrientes. Mas tem algumas contraindicações que a gente tem que analisar de caso a caso. Tem mais uma técnica para a gente dar uma olhada? Essa aí já mostra desde o começo como funciona a cirurgia por vídeo, que é a técnica que é adotada para se fazer todas essas cirurgias atualmente. Então, com esses trocáteres, a gente acessa o abdômen e através desses trocáteres, as diversas pinças, cada uma com sua função, entra e a gente opera dessa forma. É bem menos invasiva. É bem menos invasiva, são cicatrizes bem pequenininhas. Essa cirurgia é o bypass gástrico ou capela, é a cirurgia mais convencional das cirurgias bariátricas. Então é uma cirurgia que a gente reduz muito o estômago, então fica o estômago funcional passa a ser aquele pequeno estômago que foi criado. Existe um corte no intestino e esse intestino vai ser costurado no estômago novo que foi criado lá em cima. E por isso chama bypass, a gente bypassa o estômago grande, então o alimento ele desce pelo esôfago, chega no estômago pequenininho e passa direto para o intestino. Então, a pessoa que faz essa cirurgia não tem mais contato com aquele estômago grande. Ele não é retirado porque todas as secreções do estômago, do fígado e do pâncreas continuam sendo produzidas, a gente pode ver em verde, e vão encontrar a comida no caminho do intestino e ajudar na digestão. Então existe uma ligação ali embaixo. Existe uma ligação. O estômago continua tendo uma certa função nesse caso. Isso ele não é retirado. Mas a comida não passa, essa é um pouco mais invasiva porque ela altera de uma forma maior a parte metabólica e o fluxo do alimento pelo intestino. Isso pode ajudar também a pessoa se sentir mais saciada, com mais velocidade, muito menos comida? O objetivo das 2 cirurgias restritivas é esse, é o objetivo de você ter uma saciedade precoce. E dessa forma o paciente pode voltar a comer praticamente de tudo, mas comendo em pouca quantidade, ele vai ficar saciado. Mas essa cirurgia, essa segunda que a gente mostrou agora, é a que mais compromete a absorção dos nutrientes do alimento que a pessoa está ingerindo? Não, existem outras cirurgias que comprometem mais ainda a absorção. Ela compromete um pouco e essa reposição de vitamina também não é nada muito ruim, geralmente se faz com um comprimido por dia de polivitamínico. Então não é nada muito radical. Existem outras técnicas também autorizadas, que são as derivações intestinais, reduções de intestino, que levam a uma absorção maior. E esse é o aparelho utilizado? Esses são os aparelhos utilizados. Esse é um exemplo de um trocáter, que é aquele aparelho que a gente viu no começo. No começo, né? Que Aquelas peças que são colocadas aqui. A gente fura o abdômen da pessoa, a barriga, então esse diâmetro aqui de cerca de 10 milímetros é o tamanho do furo maior.
Através desse trocáter, a gente passa várias pinças. Entre elas, um grampeador como esse, que é o que tornou a cirurgia muito mais fácil. Um grampeador como esse, que tem a função de grampear e cortar. Então, um procedimento que era muito demorado antigamente, hoje em dia a gente consegue fazer com um procedimento bem mais fácil. Tá. Então, a gente prende o tecido dessa forma Tá. e ele é grampeado e separado. Só que a gente não tem a carga para usar aqui agora, né? Que ela já foi usada. Mas ele é grampeado e costurado e isso poupa muito tempo. Então, uma cirurgia que antes era feita com corte grande e que demorava cerca de 3 ou 4 horas, porque as costuras deveriam ser manuais, hoje em dia é feita em cerca de 1 hora, 40 minutos. Tá. Então, tornou muito mais seguro para o paciente agora. Tá certo. Mas existe todo aquele pós-operatório, aquela readaptação a uma nova vida, a gente pode dizer assim, porque tem toda uma educação alimentar envolvida, né, nessa nova questão e também um trabalho multidisciplinar que esse paciente vai ter que passar também, né, doutor? Então, é importante que as pessoas saibam que em vez de chegar nesse ponto, é muito mais interessante ter um estilo de vida muito mais saudável. É claro. Se exercitando muito melhor, né? Fazendo aí uma alimentação mais adequada, para não chegar a esse ponto, né? Claro que esse seria aí um último recurso, vamos dizer assim. Tanto que para poder fazer uma cirurgia bariátrica, uma das comprovações necessárias é que já tenha tentado emagrecer de muitas outras formas. Tem que ser obeso há pelo menos 2 anos. Então, não é simplesmente estar obeso e ter indicação de cirurgia. Tem que estar obeso e ter tentado emagrecer com acompanhamento multidisciplinar. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, mais uma vez a presença do Dr. Gustavo Piloto Domingues Sá, que é cirurgião do aparelho digestivo e também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima. A gente espera você, tá? As portas são abertas aqui, tá bom? Obrigada, tchau, como obrigado. sempre. Beijo, Mari!